Esse aí sou eu, às 10h30 da noite de uma antivéspera de feriado, tendo uma leve crise de ansiedade porque eu tive algumas ideias de foto e resolvi gravar esse processo. Não é sempre que isso acontece, mas hoje vai ser diferente. Tá, eu sei que eu quero fotografar, mas o que eu vou fotografar? Para isso eu defini algumas regras que vão me ajudar. Regra 1. Eu preciso fotografar o que eu já tenho aqui em casa. Regra 2. Precisa ser simples, sem muita criação de cena ou outros objetos que vão me dar muito trabalho de compor. Regra 3. Iluminação básica, 2 fontes de luz no máximo. Regra 4. Precisa chamar a atenção. Quando o projeto surge e você tem total liberdade criativa para fazer o que quiser, isso pode te prejudicar. Regras e limitações podem parecer ruins, mas são elas que fazem nossa criatividade aflorar. Regras são boas, regras ajudam a controlar a diversão. Mônica Geller. Bom, agora que eu já defini o que eu quero, e eu quero algo simples, que não me dê tanto trabalho, porque o objetivo aqui é me divertir e fazer o processo ser legal, eu preciso de um caminho para seguir, um estilo, algo que eu possa usar como base. E eu acho que eu já sei. Eu lembrei de um designer. Andy Warhol. Você já deve ter ouvido falar dele. Se não ouviu, com certeza foi impactado pelas suas obras ao longo dos anos. Andy foi um cara importante para o movimento pop art. A pop art, ou arte popular, surgiu nos anos 1950 no Reino Unido e 1960 nos Estados Unidos, como um movimento artístico que celebrava e ironizava a cultura de massa, o consumo e a publicidade. Caracteriza-se pelo uso de cores vibrantes, repetição, colagem e temas cotidianos, como histórias em quadrinhos e celebridades. Ícones incluem Andy Warhol e Roy Lichtenstein. E com certeza você já viu alguma imagem do Andy Warhol por aí, inclusive essa daqui. A capa do álbum The Velvet Underground em Nico, assinado pelo próprio Andy. Não precisa conhecer o disco, mas a imagem com certeza você já viu. E eu não sei por que essa imagem me veio à mente, mas eu fui procurar o que fotografar aqui em casa. Achei. Encontrei uma coisa do cotidiano para fotografar, mas fotografar só a banana está um pouco longe do que eu quero. E se eu escrever na banana? E isso não é algo novo, só pesquisar um pouco e encontrar algumas referências. Mas algum dos pilares da pop art é justamente a repetição, o exagero, a crítica ao consumo desenfreado. Então por que não escrever a palavra banana na banana várias vezes? Eu acho que pode ser uma forma de ironizar o fato de que cada vez mais a gente precisa explicar o que é óbvio na nossa sociedade atualmente. Ou então é só uma banana que eu escrevi a palavra banana várias vezes. Nem tudo precisa fazer sentido. Ah, e eu encontrei outras coisas no caminho para fotografar também. Ovo, um monte de papel e a banana, claro. Vamos começar pela banana. Pega a banana, tira algumas do cacho, escolhe a melhor, tenta escrever com lápis e vê que não dá certo. Tenta com caneta de quadro branco, dá certo. Agora pega uma caneta normal, escreve mais vezes a palavra banana na banana e tá pronta a sua obra de arte. Agora tem que descobrir como você vai posicionar a banana. Pega uns palitos para usar como suporte, espeta, posiciona na câmera, tenta de novo. Deu certo. Eu não vou dar nenhuma aula de iluminação, mas eu queria algo bem chapado nesse caso. Sem muita sombra, para ficar parecendo uma pintura ou uma colagem. Então eu só usei um flash bem de frente e com a luz difusa para espalhar bem essa luz e no final eu vou mostrar todos os resultados. Aguardem. Bom, essa foi a primeira ideia. A primeira de 3 que eu tive para fazer hoje. Agora eu pensei nos ovos e no papel amassado. Os ovos consistem em fazer uma pilha de ovo e a terceira é um monte de papel amassado. Eu acho que vai ficar legal. Espero, não sei. Só fazendo a ideia e acreditando na ideia que a gente consegue chegar em algum lugar. Eu não sei de onde surgiu a ideia para essa foto, mas ela também tem alguma coisa de pop art. Repetição, cores vibrantes, contrastantes, uma pilha de ovos com um ovo quebrado em cima, revelando o que tem dentro dele. O desafio é fazer a pilha de ovos, sem quebrar nenhum. Mas nem tudo sai como planejado. Bom, ficou mais ou menos assim. A ideia do ovo quebrado não saiu exatamente como eu imaginei. Então a gente vai adaptar um pouquinho, vamos ver o que a gente consegue fazer. Basicamente é isso. Tá, eu acho que eu cheguei no resultado legal. Que eu fiz um teste só. Foi uma coisa bem teste. E, cara, eu gostei. Vou mostrar aqui na tela da câmera. Não vai dar pra ver direito, mas a ideia é mostrar o ovo quebrado vazio. E eu acho que deu certo. Fiz uma gambiarrinha aqui em cima com um negocinho. Eu acho que deu certo. Aqui ele, como ele é.
Eu gostei bastante. Eu acho que eu não vou mexer muito nisso, para eu não me frustrar, porque isso aqui já tá bem legal. Agora, para minha última ideia, eu queria representar todas as minhas ideias que eu tive e que eu joguei fora. Eu tava pensando em cores, tava pensando em alguma coisa assim, mas eu queria fazer algo branco, algo que eu sentisse que eu tivesse descartado, mas que na verdade ainda estava tudo em branco. E isso vai representar todas as minhas ideias que eu tive durante a minha vida inteira, que eu não fiz por medo de não dar certo, por medo de não me arriscar, por medo de trabalhar em cima delas e me frustrar depois. Inclusive essa é uma ideia que eu tô com medo de trabalhar e me frustrar depois, porque eu não sei como vai sair isso. Tem uma vaga ideia na minha cabeça, mas essa ideia de ter ideia, de deixar tudo branco também, como se fosse uma tela em branco, como se eu jogasse as coisas fora, sem nem saber se vai dar certo ou se daria certo. É isso. Afinal, nenhuma dessas palavras fez sentido, né? Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo. É só uma folha em branco amassada, mas acho que teve significado, sabe? Pra mim, pelo menos faz sentido. Todas as ideias que eu tive durante minha vida, o que poderia ter sido? Será que alguma delas daria certo? Será que eu me frustraria mais do que me orgulharia? Será que eu seria mais feliz ou mais realizado? O que seria se eu não tivesse amassado o papel das minhas ideias tão cedo? Bom, eu nunca vou saber. O que eu sei é que agora eu não preciso mais descartar nenhuma ideia. Eu posso ter o direito de acreditar em uma ideia e fazer, só pra ver se vai dar certo ou não. Como esse vídeo. Ele existe porque eu acreditei um pouco que eu conseguiria fazer e eu agarrei minha ideia até o fim, só pra ver no que ia dar. Acabou que eu gostei. Gostei mais do que eu achei que eu gostaria. Foi assim com o meu estúdio, quando descobri que a fotografia publicitária é o meu ramo. Mesmo com medo da minha ideia falhar, eu me mantive firme e insisti. Na verdade, a ideia não importa tanto, ela é só um ponto de partida, ela é um início, às vezes é um motivador para você fazer algo, se mexer, e nem o resultado final importa muito. Claro, ele importa, porque ele vai ser o resumo de todo o tempo investido, todo aprendizado, todo esforço e capricho, mas o que realmente importa é o processo. É no processo que você pode experimentar, fazer algo novo, testar, modificar quantas vezes forem necessárias, traçar novos caminhos, pensar, mas o início de tudo são as ideias. Ela não precisa ser genial, mirabolante, disruptiva, ela só precisa ser uma ideia sua, uma forma sua de se comunicar, de se expressar. E é o seu processo que vai te mostrar que uma ideia sua pode sim se tornar algo único.